Um vídeo, e no vídeo de hoje a gente está aqui para mais um vídeo do nosso podcast da Kings League, onde falaremos tudo sobre a Kings World Cup Clubs, o Final Four da Kings World Cup Clubs, né, galera? Chegou ao final, chegou ao fim a Kings World Cup Clubs 2026 na Itália, chegou ao fim o Mundial de Clubes. Enfim, galera, que baita Mundial, né? A gente teve um Mundial de uma semana e foi algo que realmente foi muito rápido, que deixa a gente com um gosto muito bom, né? Que a gente assiste todo dia muitos jogos, no caso foram só na final, que foi só nesse Final Four, né, que foram 3 jogos por dia, mas enfim, existiu muitos jogos, muita emoção, todo dia tendo jogo, sem descanso, semana inteira, beleza? Mas chegou ao final, chegamos ao fim. Enfim, chegamos ao fim. E agora a gente vai repercutir tudo sobre esse final de Mundial aí, a final da Kings World Cup Clubs, começando, né, pelos jogos das semifinais, que tínhamos dois brasileiros, né, Fúria e G3X estavam disputando semifinais, a Fúria pegou a equipe do Alpacapa e a Fúria, galera, talvez de forma cruel, inacreditável, foi eliminada para a equipe do Alpacapa, né? Vamos começar falando então logo, porque temos muita coisa para comentar nesse vídeo. A Fúria acaba sendo eliminada na semifinal, né, galera? Eu pelo menos não esperava mesmo. Eu falei para vocês que eu achava que a Fúria tinha melhor condição de passar para a final, porque ano passado, né, quando a Fúria pegou o Portinos no último Mundial, a Fúria chegou a abrir um 4-0, galera, mas era contra o Portinos, uma equipe que já era a atual campeã naquele momento do Mundial, e depois ainda tomou a virada. Mas agora contra o Alpacapa, de um jeito que eu achava que não tinha como a Fúria perder para uma equipe desse nível do Alpacapa, mas deu tudo errado, galera. A Fúria, o Alpacapa com o Gero Martin abre o placar no começo do jogo e termina, né, o primeiro tempo 1-0 para a equipe do Alpacapa. Depois a gente vai pro dado. No dado nada muda, no dado. Quer dizer, até muda, mas muda pro lado do Alpacapa. O Alpacapa fica vencendo por 3-1. Fica. E aí no último lance o Lipão faz o gol, fica 3-2. Então no dado realmente não muda nada. Fica 3-2 para a equipe do Alpacapa. Continua um gol de vantagem. A Fúria tem gol do pênalti presidente do Chris Guedes. O Frenesi também faz gol do pênalti presidente. Então no pênalti presidente também não mudou nada. E aí tem o gol das cartas secretas, né? A carta secreta da equipe da Fúria foi o Coringa, Joker, né? E a Fúria converteu o Clipão. E a do Alpacapa também foi carta secreta boa, né? No caso foi shootout. O Veneroso foi lá e fez. E aí a gente foi pro matchball, né? 5-4 pro Alpacapa, foi pro matchball 5-4. E logo no primeiro minuto do matchball, o Gelsi chutaço do Gelsi, tá? Golaço do Gelsi, eu não acreditei quando aconteceu aquilo. Eu até comemorei, galera, que foi pro matchball, porque eu achava que a Fúria teria mais chance de vencer no matchball do que fosse para um shootout, por exemplo. Mas assim, não deu chance. Foi no primeiro chute do Gelsi, chutou muito bem, chutou no canto, sem chance nenhuma pro Ivo, eliminando a Fúria indo para a grande final. Mas aí na outra semifinal, a G3X passou o carro para cima do Ultimate Móstoles. A Fúria nos decepcionou muito, né? Fiquei muito triste com a derrota da Fúria, mas a G3X não decepcionou. A G3X amassou o Ultimate Móstoles 8-2. Vitória maiúscula da G3X, né? O grande clássico que a gente sempre comentamos, né? Ontem no podcast, né, de hoje, um grande clássico que foi contra o Ultimate Monsters, né? Melhor podcast de ontem, né? Contra o Ultimate Monsters, que a gente falou toda aquela rivalidade. A G3X simplesmente amassou o Ultimate Monsters 8-2. O Kelvin, galera, fez 5 gols. Assim, o Kelvin é inacreditável. O Kelvin fez 5 gols, o Tom fez 2. Jogou muito o Tom também. Teve o pênalti presidente do Gal. E a G3X amassou o Ultimate Monsters, tá? A G3X foi melhor, mostrou que foi melhor. Claro, o jogo começa o 1-0, Tom marca, depois o Ivan Torres empata. Tá 1-1 o jogo, a equipe do Ultimate Monsters eles mete bola na trave, uma bola na trave que depois ela volta na mão do Barata, assim, de forma também tensa, e aí tem um erro do Vitor Vidal, né, o Kelvin acaba aproveitando, perdão, o Kelvin fez 4 gols, né, galera, eu falei aqui, mas é que tava contando o gol duplo, me confunde um pouco, mas o Kelvin fez 4 gols, aí o Kelvin faz o gol duplo, no caso, então o Kelvin fez 4 gols na semifinal, gol duplo, foi muito importante por ser o gol duplo, tá? O Vitor Vidal errou a saída de bola, o Kelvin foi muito esperto, fez, e aí no dado, o dado da G3X foi muito bom, Tom fez, Kelvin fez, foi um dado muito, muito bom pra G3X, sai na frente 5-1 com o dado e tudo mais, eles pedem pelos presidentes, o DJ Mário erra, eles fazem um gol bonito com o Espinosa, mas aí o Gaules faz mais um e depois o Kelvin faz de shootout, né? De shootout, foi a carta secreta.
e aí depois o Kelvin finaliza. Com isso, 8-2, chegamos à grande final, né? Alpacapa e G3X, que já tinha sido um confronto, né, do segunda rodada lá, já tinham se enfrentado, a equipe da G3X havia vencido, e agora a gente foi para a grande final do Alpacapa versus G3X, que eu fiquei, nesse momento estava achando muito mais complicado, né? Porque eles eliminaram a Fúria, galera. Eu achei que essa final seria Brasil, mas infelizmente não foi, mas felizmente tinha G3X na final, e aí na final, Alpacapa e G3X. A G3X, finalmente, galera, que bom falar isso. A G3X é campeã mundial. A equipe da G3X é campeã do Mundial da Kings League. É campeã da Kings World Cup Clubs 2026 na Itália. A G3X venceu. Mano, parabéns a G3X. Que felicidade que eu tô por a G3X ser campeão. É Brasil. É G3X, é Kelvin, é Gal, é G3X, é campeão, é Brasil. Vambora, galera. Finalmente o Brasil venceu o Mundial de Clubes e foi a G3X, o time que chegou em duas finais, né, o time que mais tem finais junto com o Portinos, chegou à final novamente e dessa vez não desperdiçou, galera, não desperdiçou, foi campeã, jogou muita bola, esse placar é 9-5, mas é muito mentiroso esse placar 9-5, tá, é goleado de placar, porque 3 desses 5 gols do Alpacapa foram feitos no matchball. Foi pro matchball 8-2 para G3X, foi uma goleada histórica, né? Contar um pouco do jogo, mas eu acho que todo mundo assistiu, né? Enfim, a equipe da G3X abre o placar com o Kelvin acaba fazendo 1-0, depois uma polêmica ali e tal, mas o cara tenta fingir um impacto, o goleiro é pressionado pelo Kelvin, joga a bola para fora, eles queriam fair play. Fair play aonde, cara? Eles não tiveram fair play no cara fingindo lesão e depois queriam fair play. Enfim, o Kelvin não meteu a bola para fora, a G3X não devolveu a bola, certamente fez certo. E aí o Kelvin foi lá e fez 1-0. Depois ele empatou o jogo, o presidente quer invadir já campo e tudo mais, querendo causar o frenesi, o presidente do Alpacapa. Um babaca, tá? Que fique bem claro, um babaca, o frenesi, o presidente do Alpacapa. Tentem já invadir, querer causar alguma coisa, aí depois esquece, né? Eles perdem um gol que se eles fazem naquele momento ficaria 2-1 para o Alpacapa, ficaria difícil o jogo já, mudaria muita coisa, mas eles erram, aí o Kelvin vai lá e faz. Kelvin vai lá e faz, dessa vez sim, né? Kelvin fez 4 gols nas semifinais e fez 5 na grande final. Kelvin fez 9 gols em 2 jogos, é um absurdo. Kelvin fez 5 gols na final, né? Fez 5 gols na grande final. Ele faz, depois fica 2-1 o jogo. Tem um golaço do Kelvin também direita aí, já no tempo normal, no 7-7. Fica 3-1 para G3X. No gol duplo, o Kelvin faz um golaço também, um chutaço. Era só Kelvin, galera. Dá a bola no Kelvin e vai. Nesse momento, inclusive, que ele faz esse quarto gol, o quarto gol dele, né? O quinto no jogo, porque o gol valia 2. É o gol que o Andrés vai lá e pega, bota a coroa nele, se chutaço de esquerda, fica 5-1 para G3X. E aí no dado, a G3X faz 7-1 e o Ronit, né, no finalzinho faz 7-2, o jogo vai 7-2, sai do dado 7-2, tem pênalti presidente deles, o Frenesi acaba errando, né, o presidente do Alpacapa, que enfim, foi um bobo durante todo o jogo e enfim, não gosto muito de comentar sobre ele, mas falando que ele errou o pênalti, Barato defendeu, depois zoou da cara dele ainda, bem que fez. O pênalti presidente da G3X, o Gaules bate bem o pênalti presidente também, mas ela bate no travessão e não entra. Foi muito bem batido o pênalti pelo Gal, mas não entra, né? Pênalti que não entra, a gente não pode nem falar que foi muito bem batido, mas na minha opinião foi bem batido o pênalti do Gal, só infelizmente não entrou. E aí, a gente tem mais um gol, né? Que é o gol do Kelvin na carta secreta, que foi pênalti. Na carta secreta GTX foi pênalti. O Kelvin foi lá e fez. Ficou 8-2 e a gente foi pro 8-2. Aí teve no matchball, começo do matchball, o Gelsi fez logo 2, né? Em erros da GTX, que a GTX já tentando ali no 3-3. O Gelsi fez. E aí depois no 2-2 ali, o Kutrigini faz mais um. E aí fica 8-5, mas o Andrés faz um golaço, né? O Andrés vai puxando para trás, faz um golaço de cobertura, sem chance nenhuma pro Gili. Golaço do Andrés para finalizar e para coroar o que também foi o Andrés nesse Mundial. Grande jogador. A G3X é campeã do mundo, a G3X é campeã mundial. E agora, né, falar um pouco sobre esse título, a repercussão desse título dentro da Kings League, o que esse título diz sobre a G3X. Bom, galera, eu acho que a G3X, pra mim, agora ela se torna a maior equipe da Kings League no Brasil, a equipe brasileira da Kings League, né? Pra mim, a maior equipe da Kings League no geral é o Los Troncos ainda, por ser campeão mundial, por ser campeão da liga local, né, da Espanha, enfim. Mas pra mim, o maior time do Brasil agora da Kings League é a G3X, por ser campeão do mundo, né? A G3X, galera, ela precisava de um título, porque a G3X foi finalista do primeiro mundial e foi vice. A G3X foi vice
da Kings League Brasil, da Kings Cup Brasil, e agora ela chegou em mais um Mundial e ela foi campeã. Então eram 3 vices da equipe da G3X, assim, de formas quase inacreditáveis, né? Sendo que também fez boas campanhas nos splits que jogou dentro da Kings League Brasil. Então a gente fala muito sobre isso da G3X, né? Eles serem uma equipe resiliente também e tudo mais, e eles mereciam demais um título. O Kelvin, ele é o maior jogador, o melhor jogador da história da Kings League. E como que ele não tinha um título, né? Como que o Kelvin Oliveira não tinha um título? Ele se identificou muito, virou presidente da Kings League, da G3X na Kings League junto com o Gal, então são os presidentes Gaules e Kelvin, né? Eles são os dois presidentes. E agora a G3X coloca a primeira estrela no peito, né? Se junta a Los Troncos e Portinos como as 3 equipes campeãs do mundo. Então Los Troncos, Portinos e G3X são campeões mundiais. Finalmente um time brasileiro é campeão mundial, né? Para mim é a liga mais forte. A seleção que tem os 2 títulos da Nations é o Brasil. E agora a equipe da G3X coloca também uma estrela no peito como equipe do Brasil campeã do mundo G3X. Bom, galera, falar aqui também sobre Tom Oliveira, o Spider. Falar muito sobre o Tom, acho que principalmente sobre a semifinal, né? Que ele ainda inclusive é eleito o melhor jogador, é eleito MVP da semifinal. O Tom jogou muito. Desde aquele jogo contra Desempenho, né, que a gente fala sobre o shootout que ele errou contra Desempenho lá, que foi o decisivo e deu o título da Kings League Brasil para Desempenho, deu o vice, né, para G3X naquele momento. Ele tinha sido muito criticado e tudo mais. A gente sabe que as negociações não são baratas, né, e principalmente do Tom que vazou muita coisa e tudo mais, viu que para tirar ele do futsal foi uma grana e talvez ele não tivesse respondido ao alto nível, mas ele jogou muito. O Tom marca muito bem. O Tom é um cara que lá na frente ele incomoda muito, principalmente na semifinal contra o Ultimate Monsters. Ele joga demais, ele marca 2 gols, depois ainda dá o passe, né, assistência pro gol do Kelvin, que finaliza a partida lá. Então, assim, o Tom ele jogou demais esse Mundial, ele merece muito. Eu vi os vlogs, né? Depois eu assisti os vlogs da G3X ali e tudo mais. Ele com a filha dele, levou a filha dele, levou a esposa dele lá pra Itália. Um cara que jogou muito na Itália, né? Futsal. Então, o Tom ele conhece muito esse solo italiano e ele merece demais. Campeão do mundo, se emocionou demais quando ele marca o gol da vitória contra Desempenho, né? Um gol que naquele momento quem fizesse ganhava, então era um gol muito importante, um momento de tensão e tudo mais. O Tom foi lá e guardou, jogou muito contra o Ultimate Monsters também. Enfim, abriu o placar contra o Ultimate Monsters, dá assistência para o último gol, para o Kelvin. Perdão. Esse é o Tom, né? Esse é o Tom e ele merece muito, é campeão do mundo também. Quem também merece muito é o Kelvin. Dispensa comentários, galera. O Kelvin ele tinha 5 gols, ele termina com 14. O Kelvin faz 9 gols em 2 jogos. O Kelvin ele não. Ele é um cara que, assim, a gente vai poder falar que já tem 3 coronas de ouros, né? Na Kings League. Mas depois que o Kelvin entrou, tem o Nadir e o Lipão, né? É assim, galera, ele é melhor, né? Na minha opinião, ele é melhor que os dois, mas ele não ganhou, mas ele continuou quieto. Ele continuou quieto, trabalhando, se esforçando. Um cara que quando perdeu a final da Kings League Brasil, ele perguntou o que ele deveria fazer para ser campeão. Ele perguntou o que eu preciso fazer para ser campeão. Eu não quero mais ser artilheiro, não quero mais nada, só quero ser campeão. E ele foi, galera, foi campeão, merece muito. O Kelvin, né? Agora vamos falar sobre prêmios individuais. Prêmios individuais, depois a gente fala sobre jogadores, mas falar sobre o Andrés também, né? Andrés eleito MVP, Andrés foi eleito o melhor jogador do torneio, né? Eu acho que não é do torneio em geral, mas é do Final Four, né? Da semifinal e da grande final, enfim, mas também pode ser do torneio. Então, Andreas eleito o melhor jogador do Mundial da Kings World Cup Clubes 2026. Andreas MVP eleito o melhor jogador e jogou demais, né? O A10 ele também muito criticado, mas sofreu lesões. Depois que aquela lesão no ombro dele, né, também muita gente falou, mas o Andrés é craque, né, galera? A gente pega aquele gol que ele faz contra Desempenho nas quartas de finais, é um absurdo. O que ele joga, e principalmente, galera, ele é um cara muito bom ofensivamente, mas defensivamente, que é algo muito importante na Kings League, né? Porque a gente tem grandes jogadores que talvez não sejam os melhores marcadores do mundo, né? Pode ser mesmo, Kelvin, o Lipão, o Lamestre, esses jogadores a gente não precisa ir longe, o Davizinho, mas o Andrés talvez ele seja como perfeito dos dois, do como marcar e como atacar. Então ele tem uma pedalada que é um absurdo. Agora, né, contra o Alpacapa, ele dá uma pedalada ali que ele deixa o jogador e depois bate na trave, assim, deixa o jogador sem pai nem mãe, sem rumo nenhum, bate na trave. Enfim, o Andrés é um cara muito merecedor. Eleito o melhor jogador da competição e faz o último gol, né? Que todo mundo viu aquele gol que ele vem puxando a bola para trás, vem puxando para trás, finaliza assim
por cima do goleiro, um golaço de cavadinha. De cobertura, né? De cavadinha não, é de cobertura, finalizando a partida. Andreas, então, eleito MVP. O melhor goleiro foi o Gil, né? Goleiro da equipe do Alpacapa. Muito merecido também. Um bom goleiro e bom goleiro com os pés, né? Bom goleiro e bom atacando. Bom defendendo e bom atacando. Gil eleito o melhor goleiro. E o artilheiro da Kings League, né, galera? Como se nada, a gente comentou sobre Alex Martin, Lipão, mas eu falei. Ele tem 5 gols, mas ele é o Kelvin Oliveira, ele é o K9. Ele é o maior artilheiro da história dos mundiais sem ter jogado um, né? Jogou só um mundial. Contra outros que tinham jogado 2, mas ele é o maior artilheiro. E tá aí, né? Kelvin simplesmente passou todo mundo, virou o maior artilheiro. Se tornou, né, o artilheiro do Mundial também. Passou todos. O Alex Martin não fez nada contra a G3X, né? Não fez nenhum gol, nada. Então, Kelvin eleito o melhor jogador da... O melhor jogador não, perdão, o artilheiro. Então, tivemos Andreas, né, eleito o melhor jogador da Kings, do Mundial. Gílio, o melhor goleiro do Mundial. E o K9, né, o Kelvin, o artilheiro do Mundial. Certo, galera? Então, Kelvin aí coroado, né? Coroado finalmente com o título, não só com artilharia. Dessa vez ele falou que não queria nem precisar nem ser artilheiro mais, né? Mas só ser campeão. Mas ele foi, né? De novo, ele foi artilheiro e foi campeão. E sem dúvida nenhuma ele chamou a responsabilidade. A gente viu, né, o Kelvin chamando a responsabilidade, galera. Porque o gol que ele faz, o segundo gol que ele faz, o terceiro gol que ele faz, o quarto gol que ele faz é o Kelvin chamando a responsabilidade. Meio que o Messi na Copa do Mundo, né? Com a Argentina, nessa Copa de 2006 agora com a Argentina, colocando a bola no braço do... É a hora que eu tenho que resolver, é a hora que eu tenho que aparecer. Porque a gente comentou, pô, o Kelvin fez 2 gols hoje, né? Na estreia, um gol agora, né? E tudo mais. Perdão. O Kelvin não tá sendo aquele Kelvin goleador, mas não tá precisando. E aqui, galera, não sei se precisava ou não, mas ele foi. Tá? Ele foi, e claro que precisava, né? Porque a G3X foi muito campeã por causa dele. Kelvin merece demais. Porque também foi um cara que sofreu demais, né? Na final de 2024, naquele Mundial 2024. E uma história rapidamente que minha naquele Mundial 2024. Eu assisti a Kings League, galera, em 2024. Eu assisti esse Mundial, que foi a primeira competição com os times brasileiros, né? Que foi logo o Mundial, não tinha Kings League no Brasil ainda. Eu assisti muito por causa, e talvez só por causa da G3X, porque eu assisto o Gaules, né? Eu gosto muito de CS. E eu assisto o Gaules e o Gaules comentou e tudo mais sobre esse Mundial e tudo mais, competição nova e tal e tal e tal. E aí eu também acompanho o Velho Van, pouco a pouco fui vendo algumas coisas e fui assistir o Mundial, né? E torci muito pela G3X naquele Mundial, tanto também pela FURIA, mas principalmente pela G3X, que por causa do Gal, que eu gosto muito, e enfim. E aquela final, pô, galera, eu fiquei mal mesmo. Fiquei mal quando a G3X perdeu e tudo mais. Vendo o Kelvin foi eleito o MVP, né, o melhor jogador da Kings League, foi o artilheiro, foi eleito o melhor jogador da final e tudo mais. Saiu com 300 troféus na mão, mas não saiu com o troféu de campeão, que era o que ele mais queria, obviamente, chorou demais. Mas agora ele tá aí, campeão do mundo, Kelvin Oliveira. O primeiro título dele, né, como ele disse, meu primeiro título, né, eu conquistei um título com o meu clube do coração. O clube do coração dele é a G3X. Que legal, galera, que legal ver isso. Kelvin, então, tá de parabéns. Pode, né, recriou aquela fotinha do Messi lá com o final com a taça da Copa, que é um que, pô, tem já 2 chuteiras de ouro de mundiais nos 2 que disputou. Kelvin é um absurdo, galera, é um absurdo. Kelvin campeão do mundo. Outro cara que a gente tem que falar, né, só que a imagem, né, 2024, essa é a imagem que é tirada logo após o jogo, né, com o troféu de MVP, o melhor da partida, que não é por aquela bolinha, né, mas ele foi eleito o melhor jogador da final, o melhor jogador do torneio, né, do Mundial, o artilheiro e foi vice-campeão. Enfim, aí agora em 2024 ele com chorando, e agora em 2026, né, ele com artilharia, troféu, medalha de campeão, feliz. Isso é Kelvin Oliveira, muito merecido Kelvin. Quem também tem muito merecimento e tava naquela final de 2024 é o El. O El, que todo mundo sabe, né, não é jogador da G3X. O El, ele é jogador do Fluxo, ele está emprestado para a equipe da G3X, então ele está jogando por empréstimo. Ele foi para esse Mundial por empréstimo. Por exemplo, se tem Fluxo no Mundial, o El não estava nesse Mundial, né, galera? O El, ele jogaria pelo Fluxo. Então é um cara que o Gaules disse, né, ele comenta nas lives que foi um cara que ele chegou naquela final, o El tava no chão, ele levantou o El e falou que seria campeão junto, e foi, né? O El joga muita bola, não sei, provavelmente a G3X não vai comprar o El, né, porque ele é o principal jogador do Fluxo, é um dos pilares do Fluxo ali, mas tenho certeza de que
talvez a propostinha vai ter, né? Tenho certeza que ele foi um cara muito importante. O Gal vai ver com outros olhos. O El, quando ficava o El e o Andrés na defesa, né? Os pitbulls psicopatas da marcação. Um cara que merecia muito esse título, tal. É um cara que trabalha demais e merece muito. É campeão mundial com a G3X, muito merecido. Parabéns pro El também. Aí, campeão do mundo. Tivemos essa resenha rolando, né, galera? Como eu disse, o Frenesi, né? O presidente do Alpacapa, que eu não ia muito me comentar sobre ele, nem vou, mas é um cara que se irrita muito fácil, né? E nessas horas eles estavam reclamando, ele falando de coisa, uma vergonha. O BT, Liminha, Gaules, genialidade a mil, assim, muitos gênios pegam, colocam ketchup na pizza, mordem o Liminha, se engasga comendo pizza. Já tinha sido assim na semifinal, quando ele se afogou com água falando sobre o calor lá contra o Ultimate Monsters. Enfim, é uma resenha muito grande. Eles zoando, né? Jogando muito e zoando o presidente. Ainda que o presidente quer sair lá, ir na cabine, enfim, tudo mais. Mas de 3x foi muito inteligente na cabine do presidente, ele com o Gaules, o BT, o Liminha. Brincando, né? Querendo não zoando com a cara do presidente, ele caindo também como se nada, né? Enfim, foi muito engraçado esse momento do BT. Enfim, galera, comentar sobre, né, sobre BT e Liminha, que são caras que são da tribo e tudo mais, amigos do Gal, mas esses caras que são da tribo e são muito trabalhadores, né? Ale a pouco, velho Vamp, o título, né, ele vem pra G3X de forma histórica e tudo mais, por tudo que foi construído, mas são esses caras, obviamente o Gaules tá porque é o presidente, mas velho Vamp e a Poca, né, desde o começo estão também na G3X. O velho Vamp, que não, ele mesmo fala, não tem curso de nada, não tem faculdade de educação física, não é treinador, nunca treinou um time, tá ali e é um baita treinador, tá? Tem estratégias, um cara inteligente, um cara muito inteligente, tem um cara com uma inteligência gigante, o Apoca é outro monstro que merece muito, galera. Estavam naquela final de 2024 também, sofreram muito. Sou muito fã dos dois, do Apocão. Pô, o Apocão é um ser humano incrível, é um cara muito gente boa. É um ser humano incrível, um grande auxiliar de técnico. Ele trabalha com isso também, ele é auxiliar técnico em times ali de São Paulo. Enfim, muito merecimento, muito desse título, né, vem do merecimento desses dois, do trabalho desses dois, do Velho Vamp e do Apo, que são caras que estudam. O Velho Vamp, eu me lembro no começo da Kings League, né, no Brasil, ele comentando sobre Kings League Espanha, Itália, Kings League, enfim, no mundo afora, né, ele comentando sobre isso. Um cara que estudou, um cara que não tem medo, não tem vergonha, coloca a cara a tapa, vai, tem estratégia, é muito inteligente. O Apocão, a mesma coisa, um cara muito inteligente, um cara que estuda demais. O mérito desses dois nesse título é gigantesco, né? Esses dois merecem muito, são campeões do mundo, o Velho Vamp e o Apoco. O Velho Vamp é pela terceira vez campeão do mundo, né? Foi 2 vezes campeão do mundo com a seleção brasileira e agora mais uma como o G3X. Eu acho que, claro, ser campeão com a seleção brasileira é muito bom, muito feliz. Mas eles serem campeões com a G3X, né, serem da tribo ali junto com o Gal, eles serem da tribo é algo muito especial, né? Eu acho que é algo muito importante. O Apocão mesmo disse que ele não poderia não ser campeão, né? Não estar junto nesse título e tava. Então, Velho Vamp e Apoca são campeões do mundo também. A G3X é campeã do mundo. Eu tô muito feliz. Perdão, mais uma vez. Tô gripado, mas a gripe tá passando também, tá indo embora. Mas a felicidade que eu tive com esse título e da forma que foi, galera, porque o jogo tá. A hora que o jogo tá 7x1, o El faz gol, fala, pô, é o gol do El, que o El merece, que tava naquele Mundial em 2024. É a hora que o Kelvin faz o gol do duplo, né? 5x1, fica 5x1 o jogo. A hora que o Kelvin faz o gol duplo, a gente. A câmera foca na cabine do Gaules, o Gaules tá sorrindo, o Gaules tá dando risada, não tá nem comemorando, só tá rindo assim, tá feliz, fica com um sorriso no rosto. A gente viu que aquele momento era desfrutar e todo mundo ia ser coroado ali. O El com gol, o Andrés com gol, todo mundo ia sair feliz porque iam ser campeões e todo mundo ia ter a recompensa de tanta esperada, né? A G3X, depois de muitas vezes bater na trave, foi campeã e foi logo campeã do maior título possível da Kings League, né? Campeã mundial, passando por cima de 16 equipes, né? 15 equipes, né? Tirando a G3X, de 16 equipes a G3X é a única que gritou campeã, né? Agora neste mundial. G3X, muito merecido o título para G3X, campeã do mundo, muito merecido o Gaules, um cara que se dedica demais. Kelvin, Velho Vamp, Apoca, Well, Andreas, Tom, Rufino, todo mundo, parabéns para G3X mesmo. A G3X merece muito. E o Kelvin, né? A gente vai
trazer essas estatísticas para vocês, que agora a Kings League postou, né? Eu tive que buscar lá. O Kelvin em mundiais, em 2024, como a gente comentou, né? O primeiro mundial, que ainda não existia Kings League Brasil, mas teve um mundial que a G3X foi como convidado, junto com a Fúria, também a equipe brasileira que foi convidado. O Kelvin ali na estreia fez um gol, mas deu 3 assistências. Depois contra o Raniza fez 2 gols e uma assistência. E tem aquele gol do Ultimate Monsters, que é o maior gol, talvez um dos maiores gols da carreira do Kelvin, né? Aquele lá da confusão e tudo mais, que é o gol mais importante daquele mundial para a G3X. Depois tem 4 gols contra a Fúria, 3 contra o Sainz e 2 contra o Portinhos na final e mais uma assistência, que não adiantou, né, que a G3X foi vice-campeã. E agora nesse mundial de 2026, como eu havia comentado, né, um gol contra o Cara Azul ali e tal, mas venceu. Depois 2 contra o Alpa Capa, mas venceu. Depois 2 contra o Desempenho, mas venceu. Kelvin não sendo tão artilheiro, mas sendo importante, né? Não marcando tantos gols, mas sendo importante. Depois, agora na semifinal, 4 contra o Ultimate Monsters e 5 contra o Alpa Capa. Simplesmente Kelvin Oliveira em mundiais, ele é gelado, né? No início do dia da final, esse era o top score, né? Essa era a artilharia, o Alex Martin com 11, o Lipão com 10 e o Kelvin lá em quinto com 5 gols apenas. Aí no final foi o Kelvin em primeiro com 14, Alex Martin e Lipão empatados com 11. O Kelvin não só terminou com o artilheiro, mas terminou com 3 gols de vantagem ainda para cima dos dois que estavam na sua frente. Isso é Kelvin Oliveira, isso é K9, isso é Gelado, isso é G3X. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, inscreva no canal, comenta aí o que vocês acharam dessa grande final. Mais uma vez, parabéns pra G3X. Eu fiz um vídeo de quase 30 minutos aqui falando, rasgando elogios pra G3X, porque eles me fizeram muito feliz. Tô muito feliz que a G3X é campeã do mundo. O Brasil é campeão do mundo, a G3X é campeã do mundo, o Gaules é campeão do mundo, a Tribo é campeã do mundo. Resiliência é a palavra. Um time que bateu muitas vezes na trave, mas sempre soube do potencial e sempre soube que estavam ali, né? Um passo da glória e esse passo chegou, a gente ser campeã do mundo. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like no canal. Eu vou nessa. Valeu, falou e fui. Vamos G3X, parabéns G3X, parabéns tribo. A G3X é campeã do mundo. Valeu!